O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é a grande graça, o grande presente que Deus deu à humanidade. O reino dos céus é mais do que um lugar, é um estado de espírito, é uma bênção, é uma graça. O reino dos céus é o jeito de olhar as situações, as coisas. O reino dos céus é a capacidade de perdoar, de amar, de sentir felicidade. E isso Deus nos deu. Vamos imaginar o reino dos céus como um lugar físico, um ambiente. Claro que teremos uma morada nos céus, mas vamos imaginar o reino dos céus como esse estado de graça que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Agora, o reino dos céus, para ser encontrado, deve ser buscado. Deus não dá de mão beijada, como dizem muitas vezes os mais velhos, os nossos pais. Não vou dar de mão beijada. Precisa esforço. Os pais cobram dos filhos esforço. Se esforce. Triste do pai quem não cobra do seu filho esforço. Sacrifício para alcançar os seus objetivos. Triste o pai que não coloca o filho para dar os passos e ele vem com os passos atrás, dando o suporte. Quem tem que puxar a locomotiva, buscar, é o filho. Agora, quando o pai está puxando, buscando, dando os passos e o filho atrás, aí vai ficar sempre mais difícil. Deus é o grande pedagogo e nos ajuda a compreender a vida. O reino dos céus está aí. Deve ser procurado, buscado, almejado. Deve ser a nossa meta, o nosso objetivo. Não podemos estagnar. E aí Jesus Cristo nos ensina esta parábola tão preciosa. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Ou seja, escondido, que não está muito fácil, que não está tão evidente, que não aparece assim facilmente, como as crianças brincam de esconde-esconde, e há tanta alegria em procurar, como há tanta alegria em se esconder, e há tanta alegria em encontrar a pessoa escondida. Assim é o reino dos céus. Esta busca
de sentir alegria no encontro. Diz ainda Jesus: um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O que significa vender todos os bens? Significa empregar todos os esforços. Vender todos os bens significa colocar todo o seu sacrifício nessa busca, porque os bens foram adquiridos com sacrifício. Interpretando esse vender todos os bens, vamos entender de uma forma material, significa colocar todo o seu esforço a serviço desta busca, desta compra, desta aquisição do reino dos céus. E ainda diz, o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. O verbo procurar aparece aqui, que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola preciosa. Ou seja, entrega todo o seu sacrifício, seu esforço. Porque ele sabe que existe uma pérola preciosa mais do que tudo que ele tem. Aquele que busca sabe que existe um algo mais na vida que precisa ser encontrado, precisa ser buscado. Muitas vezes nós nem sabemos que existe este reino dos céus, esse algo mais. E a gente fica vivendo sempre na superficialidade, na mediocridade, porque nem saber que existe a pérola, a gente sabe, isso é pior, isso é péssimo. Nem saber e ter consciência do reino dos céus, que deve ser buscado. E a gente deve ir atrás e saber, para além do que eu estou vivendo, existe um algo mais. Para além do que eu tenho, Deus tem muito mais. Para além dos meus sonhos, Deus me oferece ainda uma grandeza maior. É isso que é necessário a gente saber do reino dos céus. A alegria que Deus tem reservado para você no reino dos céus é muito maior do que a tristeza e muito maior do que as alegrias que você sente. É uma alegria que dá significado a toda tristeza. É uma alegria interior que dá significado a todas as alegrias que nós temos. E Jesus Cristo ainda dá uma outra parábola que ajuda a interpretar mais ainda o que estamos dizendo, para nos ensinar mesmo o que fazer. Ele está dando um mapa para a gente buscar, para a gente garimpar esta pérola preciosa. Ele diz: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Olha só que receita, olha só que dica para a nossa busca de encontrar o reino dos céus. Na vida, deve saber separar o que vale a pena e o que não vale. Na vida, deve saber separar os peixes bons daqueles que são secundários, que podem voltar ao mar novamente. Às vezes nós nos prendemos às coisas secundárias, aos peixes pequenos, e empatamos a nossa vida com aquilo. E empatamos a nossa vida com essas coisas que muitas vezes não vale a pena. Saiba fazer uma lista daquilo que não vale a pena para você jogar fora também e se apegar aos peixes grandes, porque você pode estar deixando de lado os peixes grandes. Preste atenção nisso na sua vida. Olhe um pouco. E você pode estar dando tanto valor àquilo que era para jogar fora, e isso está te impedindo, te empatando o reino dos céus. Olha a dica que Jesus está dando: é aprender a valorizar aquilo que vale a pena. Na família, o que é que vale a pena na família? É o estar junto à mesa para comer todo mundo junto, ou brigar, discutir. É claro que é estar à mesa, todo mundo junto para comer. Na família, o que é importante é dizer palavras de carinho, dizer eu te amo sempre, ou usar de agressividade para se relacionar. É claro que é dizer eu te amo. Quando vamos pedir, o que estamos pedindo a Deus? No trabalho, o que é que vale mais a pena? É se dedicar, fazer com todo
profissionalismo, a sua tarefa, realizar, respeitar os outros? Ou é criticar, falar mal, minar o outro? Ou inveja? Esses são os peixes pequenos que precisam ser jogados fora e abraçar os peixes grandes. Aqueles que vivem o reino dos céus vivem os peixes grandes, as maravilhas, e não fica preso em pequenas coisas, picuinhas, que atrasa, que impede a nossa vida, que deixa a gente na superficialidade. As pessoas que vivem o reino dos céus, elas estão mais preocupadas com aquilo que vale a pena, com aquilo que favorece a vida, a existência. Vamos fazer como Salomão, no livro dos Reis. Que maravilha! Ele estava diante de Deus. Imagina você diante de Deus. O que é que você pediria diante de Deus? Poderíamos pedir o que a gente pede sempre, às vezes: minha casa própria, minha posição no trabalho, um carro novo, mais tranquilidade financeira, passar no concurso. Diante de Deus, talvez a gente pediria isso. É tão pouco. Salomão pediu o principal. Diante de Deus, ele não perdeu a oportunidade. Diante de Deus, Salomão pediu: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Quando ele pediu sabedoria, depois disso, ele conseguiu tudo mais. Mas ele teve coragem de pedir sabedoria. Quando você estiver diante de Deus, antes de qualquer coisa, peça sabedoria. Porque com sabedoria você entra e sai de qualquer situação, do que ficar sempre apagando incêndios. Quando a gente alcança a sabedoria, que é o reino dos céus, a gente entra e sai de qualquer situação, de qualquer problema, de qualquer momento. É a sabedoria. Vamos buscar o reino dos céus. Vamos buscar a grandeza do reino dos céus, que está escondido, mas está escondido não muito longe. Está escondido dentro do seu coração. E às vezes a gente busca tão longe, e Deus colocou tão perto o reino dos céus. Não é um lugar, é um estado. É uma forma de ver o mundo, de interpretar as coisas, de se relacionar. É uma alegria, é uma felicidade o reino dos céus, muito maior do que a gente imagina. Quando a gente vive o reino dos céus, tudo passa a ter significado, inclusive os nossos fracassos, inclusive as nossas derrotas. É assim para aqueles que creem.